Muito bom dia, gente amiga, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, com que prazer estamos aqui mais uma vez para o nosso programa, para o programa Fernando Sérgio. Estou aqui com o meu caderninho de anotação, né? Porque afinal de contas, hoje é véspera de feriado, mas na verdade é também um feriadão, não é isso? Todo mundo que pôde viajar ainda está viajando, o pessoal geralmente vai voltar para o Rio de Janeiro, né? No dia de amanhã. Portanto, a gente vai pedindo a você muito cuidado nas estradas, né? Porque, afinal de contas, você sabe que aumentou um pouco o número de acidentes ao longo da ida, imagine na volta. Então, há que se ter muito cuidado. E como você sabe, quando é véspera de feriado ou quando é feriado, a gente opta por fazer um programa um pouco mais light, um pouco mais leve. Nós temos aí realmente uma equipe muito boa de debatedores, mas também, obviamente, a gente não pode obrigá-los, né, quando um tem que viajar, o outro tem um problema qualquer, de permanecer conosco. Então, eu faço uma seleção da web quando isso acontece. Eu costumo chamar garimpo da web, ou seja, garimpo da internet, das melhores coisas que aparecem na internet. Por que eu digo isso? Porque é muito simples. Veja você o que acontece quando você vai para o seu computador e você procura no seu computador as coisas da internet. É algo muito interessante, né, que realmente a gente pode imaginar, digamos, a quantidade de informação que você tem na internet. E a vantagem do computador é você pesquisar, é você botar a mão na massa. É muito diferente do que na televisão. Na televisão tem aquilo, pode ser um belo programa, mas é só aquilo. O que você pode fazer é mudar de canal. E nem sempre mudar de canal você encontra aquilo que você quer. Na internet, principalmente no YouTube, onde tem o canal Fernando Sérgio, você encontra N pessoas com N opiniões. É a democracia da informação. É tão importante a internet que a televisão está se rendendo à internet. Você já viu o próprio cinema com a Kéfera, que é uma campeã de audiência, né? E outros tantos, aquele menino que também faz muito bem, eu esqueci agora o nome dele, mas faz a internet, tem milhões de seguidores e já aparece em comerciais, já aparece em filmes, porque é óbvio, a internet é o futuro presente. Porque na realidade hoje quase todos os brasileiros possuem o celular, o smartphone e possuem a internet. Então eu estimulo sempre aos meus amigos, quem quiser que faça a sua web rádio, a exemplo, por exemplo, do Cirilo Reis, não é? A exemplo de vários outros colegas, o Haroldo Barros, o pessoal da Felicidade FM lá em São Gonçalo, né? Faça, porque você dá N opções a mais. Por outro lado, se você quiser fazer o seu programa, faça o seu programa, ou faça de repente a sua participação, o seu live, por exemplo. Tem muita gente que faz e é muito feliz, é muito interessante e representa então a democracia da informação. Claro está que nesse caso você tem que ter, digamos assim, uma capacidade de filtro, né? Porque como a humanidade você vai ter muitas coisas boas e outras coisas ruins. Essas você pode deletar. Então você na internet é quem comanda a ação. Ou você gosta do meu programa ou não gosta, né? Mas aí pode gostar de um outro. É por isso que eu estimulo. E o democrático da internet é que todos nós, quando entramos, por exemplo, no YouTube ou mesmo no Facebook, a quem também eu sou agradecido, a gente coloca lá compartilhe. Por quê? Porque não é proibido compartilhar a parte que você gostar. Então é absolutamente democrática a internet. Olha, houve aí no fim de semana aqui no Rio de Janeiro um interessante festival, Festival UAU das Mulheres. Na Praça Mauá, várias mulheres se encontraram, a entrada era gratuita, teve shows, enfim, foi algo bastante simpático, porque as mulheres estão cada vez mais, para usar uma palavra da moda, empoderadas, né? E estão pensando realmente em crescer
cada vez mais. A pensar que tem, provavelmente, no século passado é que elas tiveram o direito de votar, e você vê como é que nós progredimos, mas evidentemente nós, homens, ao nos adaptarmos aos novos tempos, ao, digamos assim, assimilar essa nova mulher que trabalha duplamente, que trabalha em casa, que trabalha fora e que estuda, isso é muito importante. Exatamente por causa disso, do Festival de Mulher, eu separei aqui para vocês perceberem o que é ruim numa ditadura, o que é ruim, notadamente, nessas ditaduras totalitárias. No caso, eu estou falando da ditadura comunista da Coreia do Norte. Eu vou pedir para a Samira ir com a câmera aí na nossa tela de vídeo. Hoje a gente vai utilizar muito a tela de vídeo. Depois eu vou voltar aqui nos comentários que eu estou fazendo para vocês verem. Você vai ver aí na tela um ótimo canal chamado Notícias Live. E Notícias Live é algo bastante interessante, ela está se posicionando lá, e eu queria também que você se inscrevesse no meu canal do Fernando Sérgio. É só botar youtube.com/Fernando Sérgio, e você agora então vai ver, olha, o que acontece com a primeira dama, deixa eu ver aqui, eu anotei, do Kim Jong-un, aquele ditador da Coreia do Norte. O nome dela é Ri Song-jiu. Vamos ver. Bem-vindo ao Notícias Live. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não custa nada, não paga nada e ainda por cima é totalmente de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Silvio Santos toma atitude drástica e proíbe Cláudia Leite de ir ao SBT. Após a polêmica, Cláudia Leite pediu um abraço a Silvio Santos e ele se recusou, alegando que ficaria excitado. E isso deixou ela constrangida. E no dia seguinte, a cantora escreveu um texto grande em suas redes sociais, sem citar o nome do apresentador. Muitos entenderam que a cantora teria supostamente acusado Silvio Santos de assédio. Bruna Marquezine entrou na polêmica e se revoltou em uma postagem em suas redes sociais. Mexeu com uma, mexeu com todas. Quando em rede nacional, durante um programa social, um apresentador assedia uma cantora. Podemos ver como essa violência é normalizada na sociedade. Tão normalizada que muitas de nós não sabemos como reagir. A vergonha, o medo da retaliação e a exposição nos paralisam. Mas é preciso lembrar que isso não é normal. E o fato disso estar na TV só desencadeia um efeito devastador e para milhões de mulheres que sofrem essa mesma violência. Vejam bem, Silvio, roupa não é convite, respeito. Nós não calaremos, nós acolheremos. Chega de assédio. As filhas de Silvio Santos saíram em defesa do pai e disseram que foi apenas uma brincadeira. Silvia Bravanel disse: está mais que na hora de não darmos mais moral para essa moça ou essa história. Mas respeito com meu pai. Seja um terço do que ele é até hoje e depois falem, ok? Agora, segundo informou o tio Wu, Silvio Santos proibiu Cláudia Leite de ir ao SBT. Todos os programas da casa estão proibidos de convidar a cantora. Agora, segundo informações ainda não confirmadas, Silvio Santos teria questionado: por que Cláudia Leite não resolveu essa questão com ele nos bastidores e foi reclamar somente nas redes sociais? Agora, segundo informações do jornalista Fernando Oliveira, a cantora teve seu nome retirado da lista de artistas a serem convidados nos programas do SBT. Para quem não entendeu, ela está proibida de ir ao SBT. Os diretores acreditam que Cláudia Leite exagerou muito em suas declarações. Pois é, eu quero pedir desculpas a vocês porque o erro foi meu. O que acontece? Eu anotei uma coisa e falei outra. Mas, de qualquer maneira, eu iria botar essa matéria no ar. Essa sim é a matéria da Notícias Live, e ela já foi no ar. Isso é uma polêmica, eu queria opinar a respeito disso. Eu acho que há exagero de parte a parte. Houve exagero do Silvio Santos no momento em que, digamos assim, botou um pouco mais de ênfase na coisa da beleza da mulher. Ela é uma mulher bonita, e houve um certo exagero
exagero dela, provavelmente, habilmente, a meu ver, ela poderia realmente ir ao Silvio e posteriormente ponderar tudo isso. Eu não sei como é que isso vai acabar, mas eu espero que o Silvio, com a grandeza que tem, evidentemente, franquie para ela as suas apresentações, desde que haja de parte a parte algum tipo de acordo e que ela entenda que o Silvio é um homem de 88 anos e, eventualmente, todos nós podemos cometer esta ou aquela falha. Evidentemente que se fosse um assédio sexual, no sentido que ela percebeu, não iria ser feito, a meu ver, em rede nacional. De qualquer maneira, parabéns à matéria do Notícias Live, que traz essa informação bem clara. Muito bem, agora sim, então, né, vamos ver aquela matéria que eu disse para vocês, que é muito interessante, é do Kim Jong-un. Tá vendo aí, Samira? Vamos ver, eu vou partir aqui, que aqui está bem pertinho, e aí eu posso ver. Vamos colocar no ponto essa matéria. E tem outra coisa que eu quero, enquanto a Samira coloca no ponto, falar. Começa hoje e vai até amanhã o Festival de Consciência Negra. Pode pular um anúncio, querida. O Festival de Consciência Negra, que vai ter uma série de celebrações. Amanhã, como vocês sabem, é feriado. Amanhã, dia 19, é também o Dia da Bandeira, não é? Então, o Festival de Consciência Negra traz uma série de comemorações, o que é importante aqui no Rio de Janeiro. E também eu quero lamentar profundamente a falta de pagamento do pessoal de saúde e educação em Duque de Caxias. Alô, prefeito Washington Reis, como é que é isso? Agora acabei de ver, talvez você tenha visto uma matéria muito interessante na TV Globo, falando exatamente isso, apresentando senhoras, uma da educação que não recebe desde de agosto ou até antes, outra falando também da área de saúde sem pagamento. Evidentemente que aí o povo fica desassistido. É lamentável não só o que está acontecendo em Caxias, bem como o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro também. Agora, pode passar a câmera, está paradinha aí para não ter problema. Você vai ver o tal ditador de quem eu falei, assim, a vida da mulher de Kim Jong-un. Essa matéria é muito interessante que eu selecionei para apresentar para você, para dizer exatamente isso. Com todos os pesares e dificuldades, a democracia ainda é o menos pior dos regimes. Vamos ver como é a vida da Ri Song-Jup, uma moça muito bonita, esposa do ditador da Coreia do Norte. Jong-un é um homem que tem títulos peculiares, como, por exemplo, ser o filho de Jong-il e ser o terceiro membro da família a tornar-se presidente na Coreia do Norte. Na cabeça de todos vocês, é impossível imaginar que esse ditador norte-coreano tenha constituído matrimônio com alguém, não é mesmo? Mas hoje, essa dúvida que os norteiam irá acabar, pois mostraremos a vocês como que é a vida da esposa de Kim Jong-un. Ri Song-ju é a primeira dama da Coreia do Norte. Mas se você está pensando que por ser a primeira dama ela detém poderes imensuráveis no país, eu acho melhor continuar assistindo esse vídeo, pois não é bem assim. O ditador impôs regras à sua esposa e uma dessas regras é de ter que esconder a sua gravidez. Isso fez com que ela ficasse durante vários meses fora de aparições públicas. Por conta disso, as poucas imagens dela durante esse grande lapso temporal indicaram que ela estava grávida, mas o que vocês não sabem é que essa gravidez é apenas uma desculpa para estar além do alcance internacional. Pai e mãe são entes sagrados no nosso convívio familiar, e sem eles seria impossível darmos conta desse mundo afora. Entretanto, a esposa de Kim Jong-un não tem mais esse privilégio, ou seja, as oportunidades de ver seus pais são praticamente nulas depois que ela virou a primeira dama da Coreia do Norte. Todavia, foi através de sua família que ela conheceu o líder, pois seu tio era militar em seu gabinete e seus pais tinham um reconhecimento notório na capital do país. O direito à liberdade, o direito de ir e vir são garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros conforme a Constituição Federal de 1988. Se não fossem seguidas, o caos se instalaria em nosso país. Nesse sentido, a esposa de Kim nos inveja, pois ela nem sequer poderia dizer
dizer a expressão "vou ao shopping e já volto" ou "vou ao parque com meus 3 filhos". Isso porque o ditador estipulou que ela não tem permissão para sair sozinha em público e muito menos com seus filhos. A maioria das primeiras damas do mundo participam de passeios que têm a ver com visitas a estados comuns, mas novamente Kim Jong-un limitou sua esposa dessas excursões e as únicas visitas que Ri Sol-ju pode participar são aquelas relacionadas à realização de funerais pela morte de um líder. A única vez que o casal fez uma turnê internacional foi para justamente visitar o túmulo do pai de Kim Jong-un. Apenas Ri Sol-ju sempre permanece em segundo plano em eventos importantes com o ditador norte-coreano, algo incomum, já que ambos deveriam ser notados regularmente diante o público. Afinal, ela é a primeira dama do país. Mas para Kim, é desse jeito que tem que ser. Ele mesmo já foi visto com outras mulheres em eventos, ao invés de ir com sua esposa. Você é casada, certo? Seu marido tem amigos, correto? Mas você não precisa se relacionar com eles se não quiser. Afinal, são amigos do seu marido. Mas Ri Sol-ju não tem essa escolha de se relacionar ou não com amigos de Kim Jong-un. Exemplo disso seria o ex-jogador de basquete da NBA, Dennis Rodman. A esposa de Kim deve se relacionar com Rodman, queira ela ou não. A primeira dama vivenciou muitas coisas antes de se casar com Kim Jong-un, e as aventuras vividas no passado foram melhores do que ela vive hoje. Ela já deixou o país várias vezes, inclusive para estudar na China, mas agora isso não pode ocorrer mais, pois ela está proibida de deixar o país, mais uma vez limitada por seu marido. Meus queridos, muitos de vocês irão ter ou têm filhos, não é mesmo? Alguns preferem ter meninos, outros meninas, e para alguns tanto faz, desde que venha com saúde. Mas para Kim Jong-un isso não é possível, pois sua esposa teve que engravidar quantas vezes fosse necessário até que engravidasse de uma criança do sexo masculino. Para o ditador é importante que tenha filhos para a sucessão do poder ditatorial, ou seja, poderia nascer 1000 meninas, mas enquanto o garotão não chegasse, não irão mais parar de ter filhos. Bizarro. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Tá vendo a direção do Felipe Souza, Leonardo Rocha, locução, Alan Hander, né? Bacana, né? Bacana, gostamos muito e mostramos aí para vocês essa situação. Agora, evidentemente, como sempre acontece, vamos nós à prece de Cáritas e depois vamos continuar no programa. Ainda hoje no programa temos uma importante entrevista do presidente eleito, o Jair Bolsonaro. Me aguarde. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Olha, tomara que teu dia seja maravilhoso. Estou muito feliz aqui tomando o meu cafezinho. Um abraço grande. Uau, como faz bem, né? E eu queria dizer para você de dois queridos amigos que estão nesse momento vendo a gente. O primeiro deles, o Dr. Hernani Sampaio, é oncologista dos melhores. Hernani, eu quero entrar em contato contigo para combinar um dia. Eu sei que você é um homem muito ocupado quando não está viajando, não é? Para que você possa participar aqui do nosso programa, viu? E o outro é o Áureo Ameno. Que felicidade, que alegria saber do Áureo, um dos maiores jornalistas que eu tive a oportunidade de conhecer e também de aprender com ele. Fomos colegas na Rádio Globo durante muitos anos e fomos colegas também na Rádio Tupi. O Áureo, eu gostaria muito que você participasse do meu programa, ou nesta quarta-feira ou nesta quinta-feira. Eu vou mandar pela mensagem, né, o endereço direitinho, a hora de chegada, se for possível, senão a gente combina um outro dia. Você é um dos ícones do rádio, é uma das pessoas mais importantes do rádio e só me deixa muito honrado. Eu queria também convidar você que está me ouvindo agora, porque, veja você, tem um livro muito interessante, que é o Plantão de Notícias, escrito pelo nosso querido Maurício Menezes, viu? Então, vale a pena. Se você achar nas livrarias, ou então pedir, evidentemente vão aparecer os pedidos, Plantão de Notícias, de um dos mais criativos jornalistas. E eu queria também, se você me permite, falar daquelas pessoas que me apoiam. Eu queria falar, por exemplo, do Restaurante Caçador, que é um excelente restaurante aqui na Tijuca, tem pratos maravilhosos a preços bem em conta. Restaurante Caçador, que fica na Rua Pareto 42, do meu amigo Ari, do meu amigo Maurício e também, por que não dizer, do meu amigo Joaquim. Queria mandar um alô, mas um alô muito grande para o Álvaro da Camélia, para a Camélia Flores. Camélia Flores fica ali no Mercado das Flores, você pode sair na Carioca, no metrô da Carioca, ou mesmo na Uruguaiana, que você vai chegar perto, a distância é a mesma, né? Ali no Mercado das Flores. E eu queria também dizer das Espadas Katana. Esse programa é uma gentileza das espadascatana.com.br. No Oriente, você ter uma espada katana vai trazer sorte para você, é a crença, e sobretudo é algo muito bonito a nível de decoração. Então, espadascatana.com.br, você pode pedir, são feitas no Oriente e trazidas de lá, importadas pela Shotokan. espadascatana.com.br, veja como, entre no site. Muito bem, e por fim, eu queria falar do Seguro Bradesco. O Seguro Bradesco é a garantia de pagamento, é a garantia de um trabalho honesto, muito bem feito, né? Então, bradesco.com, é só você entrar, bradesco.com.br. Você entra e vai fazer a avaliação do seu bem. Bom, eu vou trazer aqui agora uma pérola do jornalismo. Quero cumprimentar o William Vac, que está fazendo um trabalho muito legal no painel WW, que eu sou fã e eventualmente estou sempre pesquisando. E essa crítica eu faria, mas não sei se faria melhor, você vai ouvir. Você há de se lembrar de uma jornalista que, ao entrevistar, salvo engano, foi o presidente Bolsonaro, não é? Ela começou a titubear e tal, com um ponto no ouvido. Samira, focaliza aqui a minha orelha. Focaliza aqui minha orelha.
além de ser uma orelha feia e grande, não tem nenhum ponto aqui. Ou seja, ninguém me manda falar aquilo que eu não quero falar. E eu posso afirmar isso desde a época que eu estive na Rádio Globo, que eu estive na Rádio Tupi. A independência do comunicador é muito importante. Agora, pior é quando você finge que é sua a voz quando alguém está ditando para você, e o que pior, você não está ouvindo bem. Se lembra dessa história? Então vamos ouvir o que o William Vac diz. Inscreva-se também, inscreva-se no Fernando Sérgio, no YouTube, e inscreva-se no painel WW desse grande jornalista que eu sempre admirei, o William Vac. Vamos então a essa fala dele. Pessoal, vocês já pensaram em terminar uma edição do painel WW, os convidados sentados ainda ali, e aí eu falo assim, aguenta mais um pouquinho, um momento. Eu queria dizer, em relação ao que o convidado acabou de dizer, abre aspas, que é fato, fecha aspas. Gente, eu não sei como é que vocês adjetivam isso, cada um adjetiva evidentemente como quiser, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer aqui, dar um recado direto a todos vocês, um comercial, um promocional do painel WW. Eu me lembro da minha primeira frase no primeiro minuto do primeiro programa, que eu tenho essa alegria enorme de trazer nessas plataformas digitais. Eu não tenho chefe no ponto. Eu falo as coisas pela minha consciência, as pessoas concordam, discordam, aplaudem, xingam, mas eu queria a todos deixar um recado. Fiquem tranquilos. Tudo que eu falo é por mim. Eu não tenho chefe no ponto. Meu Deus, hein? Vejam vocês, tá aí, ó. É muito importante se inscrever na situação aqui do William Vac. Samira, eu vou pedir para você mudar aí, botar no ponto o Rick Notícias, com a entrevista que eu disse que temos agora com o Jair Bolsonaro. Veja você, quero mandar um abraço, Hernani Sampaio, já falei, Renato de Souza, bom dia, Renato, em Parada Ideal, Guapimirim, Áureo Ameno, que maravilha, Itamar Dias, bom dia, Fernando Sérgio, Tânia Malheiros, a jornalista, a cantora, que também lançou um livro muito bonito. Tânia, um beijo, bom dia. Diga algo para todo mundo aqui, eu estou lendo aqui. A Glória Brito, a grande astróloga Glória Brito, também quero te ver aqui um dia, Glorinha. Não sei como é que você está, mas gostaria muito que eventualmente você me ligasse ou eu te ligo para a gente combinar. O Eros Mário Cordeiro, bom dia, Eros. A Eliane Santos também, bom dia, né? Então, veja que entrevista bonita no Rick Notícias, é um site muito importante de Santa Catarina e que eu pensei da internet para você ver, agradecendo evidentemente esse trabalho muito bem feito pelo jornalismo. Vamos lá. O fato da Procuradoria-Geral da República dizer que ele pode ter recebido mais do que ele até agora admitiu em Caixa 2 em campanhas eleitorais. Isso preocupa o senhor? Logicamente, tudo preocupa, nos preocupa. E o que eu pretendo fazer? Uma vez uma denúncia tornando-se robusta, transformando-se aquela pessoa em réu, nós vamos tomar alguma providência. O Nixon é ciente disso, entre outros, já foi conversado também. Mas é muito difícil hoje em dia você pegar alguém que não tenha alguns problemas com menores que sejam. Os menores logicamente vamos ter que absorver. Agora, o problema de transformar meio vultuoso, você tem que tomar providência e não podemos ter um governo com pessoas de forma contundente, porventura tenhamos à frente de qualquer ministério. O senhor teve doações à sua campanha eleitoral que foram apontadas por técnicos como inconsistentes. E o senhor está num momento em que deseja uma diplomação mais cedo do que a normal para isso, precisa terminar a prestação de contas. Como é que a sua assessoria jurídica está lidando com isso? Olha, toda a prestação de contas nas mãos do Gustavo Bibiano. Ele me relatou que alguns documentos estão faltando sim, e estão sendo ultimados e serão cumprido o prazo de entrega. A campanha mais barata na história do Brasil, essa nossa, não tem por que ter qualquer divergência, né, por parte da nossa equipe. E espero que tudo saia contento e as contas sejam aprovadas antes do dia 10. É pelo Twitter que vai sair o oitavo ministro? Então, meu filho Carlos Bolsonaro, que está sendo meu porta-voz nessas questões, exatamente para evitar interpretações outras através da mídia, né? Lançaram tantos nomes aí que eu fiquei até surpreso, alguns até eu dei risada.
cerimônia aqui, tá? De lançando candidatura. Então nós determinamos que essas confirmações seriam via Twitter, sim. A articulação com a Câmara dos Deputados é importante, com quais prioridades, na sua opinião? Muito importante você ter um bom relacionamento com a Câmara e com o Senado. Obviamente, o objetivo do café da manhã, o Rodrigo tem seus interesses, eu tenho os meus. Tá? Nós não vamos interferir nas eleições para a mesa como um todo, até porque nós não reunimos a bancada ainda, a bancada só em fevereiro. Então esse é o recado que eu vou dar para o Rodrigo Maia, não tenho nada a me opor a ele. Existem outros candidatos também, muito bons, se lançando. E nós vamos esperar, como disse a você, né, a bancada. Afinal de contas, o presidente não pode se envolver diretamente nessa questão. Isso não é bom para o governo. Os deputados federais que não se reelegeram, o que o senhor espera da boa vontade deles nos 2 últimos meses desse ano? Olha, o Brasil continua. Eu tenho dito, né? Estamos todos no mesmo barco, com ou sem mandato. A gente espera que certas pautas não prossigam e outras possam prosseguir. É isso que a gente está pedindo. E temos algumas questões que vamos tratar com o próprio Rodrigo Maia hoje. Há um pedido do Moro, uma medida provisória sobre recursos para a segurança. Ela está para se expirar. Se não colocarmos em pauta agora, o Moro começa sem recursos ano que vem para tratar grande parte daquilo que ele pretende fazer, que é o combate à corrupção e o combate ao crime organizado. É o principal item da sua pauta, não é? É o principal, né? Tem outros que você pode deixar acontecer. Não justifica, às vezes, algumas pessoas acham que a gente deve interferir no orçamento. Você não tem como chegar no orçamento, mesmo com boa vontade por parte do seu presidente, da comissão, porque eles não... Para tirar alguns milhões de um canto e botar no outro, você vai desagradar os setores, haverá uma gritaria enorme na Câmara. Sabemos como isso funciona. Estamos preparando para receber o Brasil nessas condições a partir do ano que vem. É uma dotação orçamentária para a área de segurança pública ou é dinheiro novo? É um dinheiro novo, outra fonte, né? As loterias são fatiadas, um percentual para cada lugar. Teria um percentual a mais, né, para exatamente para a questão da segurança pública no Brasil. Isso já está tramitando na Câmara? Está em medida provisória, tem prazo agora para se esperar, e se não for votado, terá caduca. Qual é a mensagem clara em relação à pasta do trabalho que ontem o senhor disse que não perde o status de ministério? Olha só, o mais importante, né? A legislação trabalhista está preservada. Não interessa se vai ser status de ministério ou não vai ter, isso interessa, pouco tem a ver. Você pode botar ministério disso e trabalho. Ou então botar aí uma secretaria embaixo de um ministério qualquer. Não influencia absolutamente nada. Agora, que todo mundo sabe, esse ministério foi largamente usado, tá, para ações, né, não republicanas ao longo dos últimos anos. É um festival de denúncia em cima desse ministério que faz de tudo, menos se preocupar com o trabalho. O Ministério do Trabalho, com a organização que tem hoje, vai deixar de existir? Vai ser diminuído, não há a menor dúvida tocante a isso aí. E não é apenas para enxugar o ministério, é para que ele se coloque num local que ele merece ser colocado, com a fiscalização rígida em cima dele e pessoas técnicas para botar para funcionar. Ele vai ser incorporado a outra pasta. O senhor defendeu ontem que não seja do Indústria e Comércio, que já está com o Paulo Guedes. Mas esse desenho vai ficar claro? Vai ficar claro. Vou conversar com o Olívio, que está coordenando isso aí, com outras pessoas, para a gente definir de uma vez por todas essa situação. Tem status de ministério ou não? O 8º ministro vai ser anunciado pelo Twitter, sai hoje? Talvez saia hoje, talvez seja das relações exteriores, tá certo? Está bastante avançado nessa questão. Tem um pequeno senão que eu vou conversar com a minha equipe, até para dar ciência a alguns que não sabem desse possível nome ainda. E eu acho que será unanimidade a indicação desse jovem ministro para o Ministério das Relações Exteriores. O senhor já teve com ele várias vezes nos últimos dias? Eu tive 2 vezes com ele apenas, meus filhos tiveram mais vezes. Nós tivemos com mais gente interessada, não foi apenas esse que devemos anunciar hoje à noite. Outros interessados também, de igual porte, que merecem toda a consideração, também foram ouvidos. Lamentavelmente, só podemos escolher um. O senhor disse que estabelece metas para os seus ministros. Qual vai ser a meta do ministro das Relações Exteriores? Eu falei com ele hoje, uma palavra muito importante, né? Iniciativa. Nós temos que botar o ministério para funcionar, dar uma sacudida nos ministérios, que é uma certa acomodação, para que aquele ministério produza realmente algo para o Brasil. É isso que nós queremos. As relações exteriores, obviamente, é importantíssimo, né? Identificar embaixadas, as mais importantes para nós, se for o caso, buscar trocar algum embaixador,
para que o comércio em especial seja feito com muito mais ênfase. Ele vai lidar bastante com a questão da agricultura. Dizem que o ministro da Agricultura depende muito do ministro das Relações Exteriores. Viaja ao mundo. O que o senhor espera dele nesse sentido? Por exemplo, se busca um acordo com a União Europeia. A França é contra essa união que está sendo proposta exatamente em função do agronegócio, que a França seria prejudicada, segundo eles, nessa questão. Então, o elemento vai ter que ser um garrincha, com toda certeza, para buscar driblar essas questões e atender o objetivo do agronegócio nosso, que é importante, estar presente em grandes países do mundo, e não podemos ficar fora da União Europeia. O senhor já vai ver governadores eleitos hoje passando com o Pires na mão num evento aqui em Brasília. O que o senhor pretende dizer a eles? Primeiramente, eu fiquei sabendo dessa reunião depois que ela foi marcada. Vou comparecer por motivo de consideração aos governadores. O que eles querem, eu também quero, sabe? Vários estados aí estão numa situação bastante complicada. O Brasil também, pretendendo sim as demandas vindo por parte deles, vamos passar para a nossa equipe econômica, ver qual é a solução que pode ser dada para aquela questão. Queremos ajudar todo mundo, mas não podemos prejudicar o Brasil. Mas qual é a importância deles fazerem também a lição de casa, presidente? Não há dúvida, né? Quando se fala em reformas, eles têm que colaborar, porque não existe governador que não tenha deputados e senadores no seu time. E precisamos de voz para mudar essas questões no Brasil. Muito bem, então um abraço, vocês aí seria repetitivo, né? Um abraço ao pessoal da RIC TV, da Record, né? Essa entrevista importante que nós aí compartilhamos, né? Esse é um momento em que aqueles que votaram e aqueles que não votaram percebam de que o país tem absoluta necessidade de sair do buraco que se encontra. Não é? Então esse é o momento de apoiamento, de percebermos o que pode ou não acontecer. Não é? Acho que evidentemente vai ter o governo do Bolsonaro oposição, é saudável, é salutar que haja oposição, sempre a nível de fiscalização séria. Recentemente eu vi uma manifestação de alguns líderes de esquerda que me mandaram do MST, me mandaram através do Zap, que eu acho realmente uma coisa sem sentido. Não é? Eles estão pedindo aí uma manifestação eventualmente no dia 22. Claro está que a oposição pode se manifestar da forma que quiser se manifestar, desde que pressione para um bom governo, tudo bem. Agora, daí você achar de que a eleição foi ilegítima, como ele falava, de que na realidade apenas 30% do país votaram no Bolsonaro, isso é uma falácia, isso é um absurdo, não tem sentido, que teria havido fraude. A preocupação da esquerda, quando ainda não tinha sido eleito sequer o Bolsonaro e muito menos o Haddad, a preocupação era de que, se por acaso a esquerda fosse eleita, não fosse acusada de fraude. E agora, como ela não foi eleita, ela está acusando a direita, por assim dizer, o centro-direitismo, de fraude. Ora, fraude onde? Se realmente as urnas eletrônicas foram auditadas, inclusive por pessoas externas, por uma comitiva da maior importância externa, e sobretudo deu o que todo mundo esperava que daria, em função do óbvio da situação de dificuldade que o nosso país vive. Então, evidentemente, não houve fraude. Agora, o líder do MST dizer que o absurdo que houve, que apenas 30%, por que eu digo que é falácia? 30% do país elegeram Bolsonaro. Os outros 70%, criança não vota, doutor. Evidentemente que também os mais velhos, a partir de 70 anos, têm a opção de votar ou não. Então, claro que o que elegeu foi a maioria depois de um segundo turno. Então, efetivamente, foi uma eleição democrática, gostando ou não do candidato. É preciso que se respeite isso, é preciso que se manifeste, sim, quando depois de empossado, depois de eleito, para saber exatamente o que está sendo feito para o país. E ainda assim, há que se esperar 3, 4, 5, 6 meses, provavelmente um ano, para se ter uma noção real do governo. Então, o que a gente
gente precisa, em termos de patriotismo, em termos de Brasil, é dar um tempo para ver exatamente que rumo iremos tomar e Deus permita que seja o rumo melhor possível. Saber aquela cadernetazinha para mim, evidentemente que eu estou me orientando e às vezes não consigo me orientar bem, como eu errei na abertura do programa. Eu queria sim. Agora vamos só avisar, tem aí o Dia de Trabalhador. Esse é um trabalho muito lindo. Eu particularmente gostei muito do nosso querido Osmar do Breck, da Portela, né? O Osmar do Breck se tornou, eu sou o patrono da confraria dos amigos do rádio, né? E a confraria foi presidida inicialmente pelo nosso querido amigo Baltazar Salgado, depois de um certo tempo foi presidida nos últimos 2 anos pelo não menos amigo Fernando Pereira, né? Que teve um trabalho interessante lá, e agora foi eleito o Osmar do Breck, esse cantor que você vai ouvir. Ele não só cantor, é jornalista formado pela Faixa, é um amigo do nosso programa, vez por outra está aqui, e ele foi eleito o presidente, sendo que o vice-presidente será o Beto Aquino, que é também cantor e ao mesmo tempo dentista, né? É um dublê de dentista, de empresário e de cantor. Então vamos homenagear os trabalhadores do Brasil, né? O Osmar do Breck. Eu achei muito bem feito esse vídeo que você vai ouvir agora. A Samira está posicionando a câmera para você curtir. Espero que você curta tão bem quanto eu. Está muito bem feito. Vamos lá, Osmar. Até assim mesmo, demora um pouquinho a entrar. Vamos lá. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Não é mole não, todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição, tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver, não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa na vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto uma loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar, vou eu trabalhar. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver, não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço
Que bacana, né? Que a gente curtiu aí com o nosso queridíssimo amigo Osvaldo Breck. E olha, minha gente querida, não é? Vamos ouvir agora o nosso querido amigo, companheiro de trabalhos, que é o Dr. Silvio Provenzano, que é o presidente do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina, falando de lombalgia. Vamos abordar um assunto que é um dos principais responsáveis pelo afastamento das atividades laborais, tanto aqui no Brasil como em outras partes do mundo. A dor nas costas ou a lombalgia. De um modo didático, a lombalgia pode ser aguda ou crônica e, frequentemente, a lombalgia é aguda, ou seja, tem um início relativamente abrupto. Evidentemente que esses quadros agudos, se não forem devidamente avaliados e conduzidos de forma apropriada, eles podem tender à cronificação. A coluna vertebral é o eixo principal de sustentação do corpo, é o que permite ao ser humano manter sua posição ereta, um polo de união entre o polo cefálico e os membros inferiores. É um conjunto de vértebras essas que guardam um relativo espaço entre umas e outras. Uma série de estruturas compõem essa complexa estrutura: ligamentos, musculatura, nervos, cartilagens. E qualquer uma dessas estruturas, uma vez afetada por qualquer problema, inclusive pela mais comum que é a má postura, pode levar ao aparecimento de um quadro álgico, a lombalgia. Portanto, principal causa de lombalgia: postura inadequada. Uma escoliose. O que é a escoliose? É um desvio, uma angulação da coluna. Normalmente surge na infância e adolescência, sendo nessa faixa etária mais comum nas meninas. A escoliose, quando muito acentuada, ela pode levar inclusive a comprometimento da função pulmonar. Então, existem casos de escoliose onde o tratamento cirúrgico é alternativo. Quando o ângulo da coluna fica entre 20 e 40 graus, o uso do colete pode ser a solução. Acima de 45 graus, o ortopedista especialista em coluna deve ser consultado para avaliar a possibilidade de uma intervenção cirúrgica, de modo a minimizar esse problema e assegurar a qualidade de vida para o paciente. Por outras alterações, que é a curvatura exagerada da coluna, que nós chamamos no nosso português de cifose acentuada, eu posso ter protrusões da coluna vertebral que vão constituir hérnias de disco, tem a dor ciática. Como é que é a dor ciática? É uma dor que começa na região lombar, caracteristicamente sofre uma irradiação da região glútea, estendendo-se para a perna e chegar até o dedão do pé. O tratamento é feito com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e, eventualmente, o apoio importante da acupuntura para alívio da dor da fisioterapia, seja pelos exercícios de alongamento, de pilates, RPGs todos que são feitos no sentido de modificar a postura do indivíduo e com isso prevenir novas crises. Não deixe de consultar o médico, porque eventualmente uma dor nas costas pode também ser a manifestação de um problema fora da coluna, reflexo de algum órgão abdominal. É sempre importante consultar o médico, que cabe a ele a identificação do seu problema e o que for necessário para resolver. Obrigado. Muito bem, então tivemos aí o nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Obrigado, inscreva-se no canal do Silvio. Muito bem, minha gente querida, e vocês veem agora um importante documentário que eu vou ter a oportunidade de passar aqui para vocês, que também selecionei, e é uma explicação dos 70 anos de Israel, né? Alô, Ronaldo Moleves, com um abraço para você e para toda a colônia judia, né, que recebe esta informação, e até o conflito com os palestinos nesse pequeno documentário de pouco mais de 11 minutos. Em 2018, o Estado de Israel faz 70 anos. Mas para entender como esse país foi criado e por que esse mesmo fato é celebrado por israelenses e lamentado como uma catástrofe por palestinos, é preciso recuar no tempo. É preciso ir além de maio de 1948, quando Israel, o país, foi criado, e entender as raízes ancestrais das disputas que até hoje envolvem a região.
No fim do século XIX, movimentos nacionalistas cresciam por toda a Europa. É nesse momento que surgiu o sionismo. O nome sionismo se refere à teoria desenvolvida nessa época pelo húngaro Theodor Herzl, segundo a qual a sobrevivência do povo judeu, que vivia espalhado pelo mundo, dependia da criação de um Estado próprio. A ideia é que esse Estado fosse erguido na região da Palestina. À época, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano e a maioria de sua população era árabe e muçulmana. A justificativa para que o Estado de Israel fosse criado justamente ali tinha ligação com histórias bíblicas que falavam da terra de Israel. Em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano chegou ao fim e a região da Palestina passou a ser então de domínio britânico. Os britânicos mantiveram posições ambíguas em relação aos interesses árabes e judaicos nessa região. Dois documentos mostram bem isso. O primeiro deles, de 1917, é a Declaração Balfour. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores inglês daquela época, que deu apoio à causa sionista e impulsionou a imigração judaica nas décadas seguintes. Mas nesse jogo ambíguo, os britânicos também publicaram o Livro Branco de 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras árabes por judeus. Enquanto isso, a perseguição nazista aos judeus na Europa ao longo da década de 30 e no começo da década de 1940 deu impulso à imigração para a Palestina, inclusive clandestinamente. Nesse período, os conflitos se intensificaram em cidades como o antigo porto de Jaffa, onde árabes se revoltaram contra o estabelecimento de judeus no território. Eles viam o sionismo como uma estratégia colonial e imperialista europeia, enquanto os judeus viam a imigração para a Palestina como uma alternativa de sobrevivência ao Holocausto nazista. A despeito do rechaço local, essa presença de judeus na Palestina cresceu. Um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, os judeus já eram 1/3 da população da região, que ainda estava sob mandato britânico. Em 1947, a ONU tinha sido recém-fundada. Foi ela, a Organização das Nações Unidas, que propôs um plano de partilha do território entre árabes e judeus, logo após a saída dos britânicos. A sessão da Assembleia Geral, que apoiou essa decisão expressa na Resolução 181, foi presidida por um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. O documento recomendava a criação de 2 estados independentes e de um regime especial internacional para administrar Jerusalém, cidade que é sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos, além de ser sagrada para os cristãos também. As autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as lideranças palestinas e árabes não. Foi Davi Ben-Gurion quem declarou em 14 de maio de 1948 a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram o novo país. Depois de um ano de conflito, foi estabelecido um armistício em 1949 e foi traçada no mapa da região uma linha divisória que ficou conhecida como Linha Verde. O Estado de Israel foi criado em 1948, mas o Estado palestino não foi criado. Ao contrário, ele acabou em parte ocupado por Israel e em parte dividido em pedaços. A faixa de Gaza ficou sob o controle do Egito. A Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém ficaram com a Jordânia. Israel passou a ocupar um território maior que o previsto pela ONU. Cerca de 700 mil árabes foram expulsos ou deixaram suas casas e cidades. Tornaram-se refugiados em países vizinhos como a Jordânia e o Líbano. Ao mesmo tempo, judeus de várias partes do Oriente Médio e sobreviventes do Holocausto na Europa passaram a emigrar em massa para Israel. No início, nas décadas de 1950 e 1960, Israel era governado por políticos de inclinação socialista, com unidades produtivas coletivas, os kibbutz, espalhados pelo território. Mas a tensão com países vizinhos aumentava. Em 1964, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina. Até hoje, a OLP é a principal entidade representativa dos palestinos. Em 1967, houve mais uma guerra importante na região. A Guerra dos 6 Dias reafirmou a supremacia militar de Israel. O país derrotou Egito, Síria e Jordânia e ampliou consideravelmente seu próprio território. Os israelenses dominaram então a faixa de Gaza e a península do Sinai ao sul, além das colinas do Golã ao norte e da Cisjordânia a leste, incluindo a porção oriental de Jerusalém. Esse movimento de expansão é até hoje condenado pelas Nações Unidas.
Essa situação levou o Egito e a Síria, em 1973, a realizarem um ataque surpresa no dia mais sagrado para os judeus, o Yom Kippur, que deflagrou uma nova guerra. Israel amargou a derrota no começo do conflito, mas venceu no final. Em 1977, a direita chegou ao poder pela primeira vez em Israel, dando impulso a uma política de construir assentamentos judaicos na Cisjordânia, que havia começado antes no governo trabalhista. 2 anos depois, em 1979, Menachem Begin, então primeiro-ministro israelense, assinou um acordo de paz com o Egito, mediado pelos Estados Unidos. Com isso, Israel deixou o Sinai. Em troca, o mais populoso país árabe da região, o Egito, foi o primeiro a reconhecer o Estado judaico. Por outro lado, militantes palestinos liderados por Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, mantiveram ataques a Israel ao longo de toda a década de 1970 e de 1980. Uma das bases que eram usadas para lançar foguetes contra Israel, no sul do Líbano, foi atacada e ocupada em 1982. Foi a partir desse evento que nasceu o grupo xiita libanês Hezbollah, um dos mais aguerridos grupos a lutar contra o Estado israelense, financiado pelo Irã. Em 1987, um grande levante contra a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza ganhou força entre a população palestina. Era a primeira intifada, série de protestos que foram duramente reprimidos pelas forças de Israel. Nesse mesmo ano foi criado o Hamas, um grupo fundamentalista sunita baseado na faixa de Gaza, que buscava a libertação da Palestina, o fim de Israel e que se opunha também ao OLP de Arafat. No meio de tantas guerras e desentendimentos, o ano de 1992 marcou o início do que poderia ser uma virada positiva. Naquele ano, o trabalhista Yassin Rabin foi eleito primeiro-ministro de Israel. Ele foi o responsável por abrir conversas de paz com os seus vizinhos, que levaram à assinatura do Acordo de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina em 1993. O documento foi assinado por Rabin e Arafat. A OLP reconheceu a existência de Israel e Israel reconheceu a OLP como legítima representante dos palestinos. Em 1994, esse diálogo foi ampliado. Israel assinou um acordo de paz com a Jordânia, segundo país árabe a reconhecer o Estado judaico depois do Egito. Tudo ia bem, ou pelo menos melhorando, até que grupos fundamentalistas começaram a sabotar o processo de paz. Em 1995, um judeu de extrema-direita assassinou Rabin em praça pública na cidade de Tel Aviv. O Hamas, por sua vez, iniciou uma série de ataques terroristas contra civis israelenses, e aí os acordos de paz degringolaram. As conversas até ganhariam um novo fôlego em 2000, depois que o trabalhista Ehud Barak foi eleito no lugar do conservador Benjamin Netanyahu. Em Camp David, nos Estados Unidos, Barak ofereceu controle compartilhado de Jerusalém e 90% dos territórios ocupados a Arafat, mas a negociação não vingou. A direita voltou ao poder com Ariel Sharon, em Israel, em 2002, consequência do início da segunda intifada em 2001, o incremento de ataques suicidas à bomba contra os israelenses. Israel começou então a construção de um muro, ao longo de partes das fronteiras com a Cisjordânia, adentrando em terras palestinas sob críticas redobradas de vários países. Em 2005, um recuo israelense. Sharon retirou tropas da faixa de Gaza e passou a ser controlada pelo grupo palestino Hamas 2 anos mais tarde. Esse vai e vem de gestos fez com que, nas décadas seguintes, presidentes americanos como Bush e Obama tentassem levar Israel e Palestina à mesa de negociações de novo, mas foi sem sucesso. Mais uma vez, a região mergulhou numa guerra. Israel realizou ataques contra Gaza em 2009, 2012 e 2014, matando milhares de palestinos, evitando os lançamentos de foguetes por parte do Hamas contra o território israelense. Os capítulos de violência se repetiram exaustivamente ao longo dessa história de diversas maneiras. Em 2015, por exemplo, houve a chamada Intifada das Facas, uma série de ataques feitos contra israelenses por palestinos munidos de facas. Em resposta, o exército israelense fez novas incursões militares contra palestinos. 70 anos depois de sua fundação, Israel se consolidou como uma potência. Com apoio americano, o país tem uma das forças armadas mais bem equipadas e treinadas do mundo. Tem também uma economia pujante que produz ciência e tecnologia de ponta. Todo esse poder, no entanto, convive com a acusação de que o país marcou a própria história com inúmeros episódios de abuso no uso da força, abusos condenados reiteradamente pela mesma ONU, que em 1948 criou o Estado de Israel. Do outro lado, a Palestina segue sem ser reconhecida como Estado. Vive a divisão política entre a Cisjordânia, que é controlada pelo Fatah mais moderado,
e Gaza, controlada pelo Hamas mais radical, e tem uma economia fraca que sofre com bloqueios impostos por Israel. Em 2018, a paz ainda parece distante. Restam ainda obstáculos antigos. Um deles é o controle dos locais sagrados. Muitos israelenses e palestinos consideram Jerusalém a capital indivisível do seu próprio Estado, enquanto a ONU propõe o controle compartilhado desse local. Outro ponto de desacordo é o retorno ao território de pelo menos 5 milhões de refugiados palestinos. Outro ponto, Israel se recusa a negociar com o grupo armado palestino Hamas, que é chamado de terrorista por Israel, um grupo, aliás, que sequer reconhece a existência do Estado judaico. E, por fim, os palestinos denunciam a expansão dos assentamentos de colonos israelenses sobre a Cisjordânia, que é um território palestino ocupado por Israel. A solução para esse impasse septuagenário permanece como um dos maiores desejos para os que comemoram e para os que lamentam esse aniversário em todo o mundo. É verdade, é um trabalho muito bonito, né, que você viu aí com o roteiro do José Orenstein, a apresentação do João Paulo Charlot e a produção do vídeo do Ricardo Monteiro, a quem a gente agradece, né, e um trabalho interessante. Quiçá um dia possa haver a paz, possa haver a regulamentação do Estado palestino, convivendo de um outro lado com o Estado hoje já regulamentado, que é o de Israel, que é pujante. Essa guerra, na verdade, ela causa baixas dos dois lados e cria uma insegurança muito grande em termos de mundo. Vamos torcer para que um dia isso possa acontecer. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, um programa especial, e se Deus quiser, estaremos no próximo programa com a nossa equipe de debates, que sempre você sabe que está aqui presente, comentando de fatos locais, nacionais e internacionais. A todos um grande abraço, Namastê, que é a nossa saudação, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, e nós vamos agora lembrando a você que o nosso programa de 8 às 9 fica no Facebook, depois de 10 horas ele está no YouTube com o canal Fernando Sérgio. Por favor, se inscreva no canal. E posteriormente, às 11 horas da manhã, estará no canal do Michel Menai, que é na verdade a Rede Mais Esportes. Até o próximo programa e uma boa semana a todos.